Quero trazer a você hoje uma palavra que o Espírito Santo tem tocado ao meu coração já há alguns dias, né? A gente lê a Bíblia, hoje em dia a gente enxerga, a gente vê rede social, a gente assiste mensagens no YouTube e a gente vai a cada vez mais se familiarizando com a palavra de Deus, e algumas passagens ficaram muito conhecidas na palavra de Deus, mas essa aqui em especial tocou o meu coração alguns dias atrás. E eu queria que você mesmo sentado abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Abra ou acesse a Bíblia, né, gente? Hoje a linguagem nas igrejas mudou. Lucas capítulo 5, do versículo 1. Eu gosto muito dessa passagem, ela fala algumas coisas ao nosso coração. Eu queria destrinchar com vocês nessa noite. No nome de Jesus eu vou ler com você. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago Genezaré. Lago Genezaré e Mar da Galileia é a mesma coisa, tá, gente? Quando você encontrar na Bíblia Lago Genezaré, Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades, quando você encontrar nos evangelhos, vai dar o mesmo. Até porque o Mar da Galileia não é um mar, é um lago. Existe até hoje, eu trouxe até uma foto para vocês verem aqui. É porque dependendo da região as pessoas chamavam de mar. Quando era na região de Genezaré chamava-se Lago Genezaré, mas entenda o mesmo, tá? Pode passar. E viu 2 barcos junto à praia do lago, à margem do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Até o versículo 11, tá? Então pode passar. Entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão. Simão era o Pedro, tá, gente? Ele era chamado de Simão. Faze-te ao largo, ou em outras palavras, em outras traduções, vai para mais fundo, vai para onde o mar é mais fundo, tá? E lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Repete essa parte mais uma vez. Mas sobre a tua palavra... Mais uma vez, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Segura aí. O nosso Senhor Jesus Cristo, gente, Ele veio ao mundo e Ele fez várias coisas. Dentre essas coisas que Ele fez, além de milagres, Ele fez discípulos. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, aos 30 anos, Ele iniciou o ministério dele na terra. Quando Ele iniciou o ministério, Ele fez 2 coisas primeiramente. Eu já falei isso algumas vezes aqui. A primeira coisa que Jesus fez foi ser batizado no Rio Jordão com João Batista. E é interessante essa passagem, que no momento do batismo de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, a Trindade ficou posta ali no Rio Jordão. Como é que a Trindade ficou posta? O Filho estava sendo batizado. O Espírito Santo, a palavra de Deus fala que desceu em forma de pomba e pousou sobre ele, e o Pai falou: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ficou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você pode dizer amém por isso? A Bíblia diz que depois de batizado nas águas, o Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Era plano de Deus. Só um parêntese. Você que está passando por deserto na tua vida, se você é de Deus, você está sendo guiado pelo Espírito Santo, o diabo não vai te vencer. Vou falar de novo para você dizer amém bem forte. Se você está passando pelo deserto e você é filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? O diabo não vai te vencer. A Bíblia fala que Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. E depois que ele voltou ao deserto, ele iniciou de fato e de direito o ministério dele. A palavra de Deus fala que uma das primeiras coisas que Jesus fez foi voltar à terra natal dele. Ele cresceu em Nazaré. Na verdade, Jesus Cristo nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. A Bíblia diz que em um determinado dia Jesus Cristo chegou a uma sinagoga e deram um direito, porque Jesus Cristo tinha direito civil de ler a palavra de Deus. A Bíblia fala que ele se assentou na sinagoga, abriu a palavra de Deus no livro de Isaías, e o livro de Isaías falava sobre uma pessoa que viria e que seria cheia do Espírito Santo, e essa pessoa seria a autoridade na terra. Jesus leu aquela passagem e olhou para a sinagoga e disse:
essa pessoa a qual Isaías está falando sou eu. E começou a explanar para todos aqueles judeus na sinagoga. A palavra de Deus fala que eles acharam a mensagem de Jesus muito dura. Gente, o povo achou a mensagem de Jesus muito dura. Eles ficaram tão enfurecidos que eles pegaram Jesus para lançar Jesus num precipício. Só que a Bíblia diz que Jesus se desvencilhou. Foi um dos primeiros milagres que ele operou. Quando você for para alguém falar de Jesus, não fique espantado se a pessoa não gostar. Teve um dia que não gostaram nem da mensagem de Jesus. E não foi a única vez que isso aconteceu. E Jesus Cristo continuou operando milagres. A Bíblia diz que certa vez, outra vez ele estava na sinagoga, porque o Senhor Jesus Cristo estava sempre na igreja. Isso aqui é para bater de frente com as pessoas que hoje dizem assim: eu não preciso ir à igreja porque a igreja sou eu. De acordo com a palavra de Deus, isso é completamente equivocado. A Bíblia diz que o salmista falou assim: um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar. Jesus Cristo estava sempre na igreja, mesmo as pessoas não gostando dele, mesmo a liderança da igreja não sendo a favor dele, o Senhor continuava indo à igreja. E a palavra de Deus fala que um certo dia ele estava na igreja novamente, na sinagoga, e um espírito imundo se manifestou num homem no meio da igreja. E esse espírito imundo reconheceu Jesus e disse: o que é que tu tem conosco? Não é a nossa hora ainda. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo expulsou o demônio, mas antes de expulsar o demônio, ele tomou uma atitude. Ele olhou para o endemoniado, falando com o espírito maligno, e disse: cala-te. Por que ele falou aquilo? Porque o diabo não pode ter voz na tua vida. Você pode dizer amém? O inimigo não pode ter voz na tua mente. A única coisa que o diabo quer é trabalhar na tua cabeça. A mente é o terreno mais fértil que o diabo pode plantar alguma coisa. A quantidade de servos de Deus se matando está muito grande. A quantidade de pastores tirando a própria vida está alarmante. Porque o diabo se instala num momento de fraqueza sua, na sua mente, e acaba fazendo com que você tire a vida. A palavra de Deus diz que o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus fala que o Senhor expulsou aquele espírito maligno e continuou o ministério dele, e as pessoas começaram a se espantar. Porque entenda uma coisa, meus irmãos, até Jesus Cristo pisar na terra, até Jesus Cristo começar o ministério dele, ninguém expulsava demônio. Isso era uma coisa nova. Ninguém tinha contato, ninguém expulsava. Quando um demônio se manifestava, o pessoal meio que tratava assim, aqui para nós, tratava com água com açúcar. Se acalma, ele está muito nervoso. Só que a partir do momento em que Jesus Cristo iniciou o ministério dele, o Senhor estava cheio do Espírito Santo. Não é porque eu falei que o Espírito Santo desceu em Jesus em forma de pomba? Onde ele andava, o Espírito Santo estava com ele, o inimigo se manifestava. Porque a luz incomoda as trevas. Quem é filho da luz aqui? Quem é filho da luz aqui? Você sempre vai incomodar pessoas que andam em trevas. A palavra de Deus fala no livro de Coríntios assim: que associação há? Uma pergunta: que associação há da luz com as trevas? Não existe associação da luz com as trevas. Um vai sempre subjugar o outro. Que a luz de Cristo que habita em você sempre subjugue as trevas de qualquer outra pessoa, no nome de Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus continuou a caminhada dele, expulsando demônio, curando pessoas, e isso trouxe uma fama muito grande. As pessoas começaram a olhar para Jesus Cristo e dizer: o que aquele homem tem que ele fala com tanta autoridade? Quando você vai ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que o espanto das pessoas era isso, porque Jesus falava com autoridade. Ele fala como quem conhece, porque apesar das pessoas serem altamente estudiosas da palavra, elas não conheciam a Deus de fato e de direito. O Senhor Jesus conhecia a Deus de fato e de direito. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, no início do ministério dele, fez vários milagres, só que ele precisava arregimentar pessoas, para ele treinar, para que as pessoas continuassem o ministério delas. Essas pessoas foram chamadas de discípulos. A Bíblia diz que certa vez o Senhor Jesus chegou à margem do lago Genezaré, ou do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, e tinha uma multidão, como nós lemos no primeiro versículo. Uma multidão de pessoas que estavam atrás de Jesus, para entender, alguns curiosos, alguns tinham necessidade de milagre, alguns tinham necessidade de uma palavra de conforto, e tinha muita gente à margem do lago, querendo falar com o Senhor. E como nós lemos agora há pouco, a Bíblia diz que as pessoas estavam apertando Jesus,
Estava uma situação incômoda já, o Senhor não conseguia andar, que as pessoas iam atrás dele. Para onde Jesus virava, a Bíblia diz que o Senhor ia para um lado do lago, as pessoas iam atrás dele. O Senhor ia para o outro lago, as pessoas iam atrás dela. O Senhor andava na rua, as pessoas iam atrás de Jesus. Algumas queriam ter um relacionamento com ele, outras só queriam um milagre. Outras só queriam a bênção. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. O Senhor tem amor em liberar bênção sobre a tua vida. Mas além da bênção, Ele quer ter um relacionamento verdadeiro contigo. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou e viu dois barcos que pertenciam a uma sociedade. Pedro, Tiago e João, eles eram sócios de barcos, no plural, de pesca. Eles tinham uma empresa, eles eram CNPJ. Ele olhou e viu 3 empresários. Estavam lá os 3, lavando as redes. Deixa eu te falar uma coisa, os pescadores só lavam as redes após a pescaria, para poder deixá-la preparada para o dia seguinte. E a palavra de Deus fala que ele escolheu um dos barcos, que era o barco do Simão, que é o Pedro. Pedro e Simão é a mesma pessoa. A Bíblia diz que Jesus Cristo entrou dentro do barco do Simão e disse assim: Simão, afasta só um pouquinho da margem, tá? O Senhor naquele dia teve uma estratégia. Eu acho que a estratégia de Jesus não era só por uma questão física, mas ele precisava ampliar a voz dele, porque eu estou falando com vocês. Então Jesus Cristo ficava sempre gritando, eu acho assim, ficava sempre tendo que ampliar a sua voz. E a palavra de Deus fala que ele entrou no barco, afastou um pouquinho da margem e começou a pregar. Eu acho fantástico essa parte dessa mensagem, dessa passagem, muito obrigado. Eu acho fantástico, porque a palavra de Deus fala que aquele que vai até o Senhor, de modo algum ele lança. Todas as vezes que você for até Jesus com a necessidade, Ele vai sempre encontrar um jeito de te ouvir. Cadê os filhos de Deus aqui? Sempre Jesus Cristo vai encontrar um jeito de te ouvir. Naquele dia, Jesus encontrou uma maneira de ouvir o povo. E a Bíblia diz que Jesus começou a pregar, começou a falar. O povo começou a ser abençoado. E em um certo momento, o Senhor Jesus encerrou a palavra. Ele encerrou a mensagem. Quando ele encerrou a mensagem, ele olhou para o Pedro. Eu vou chamar de Pedro, que é mais habitual, tá? Ele olhou para o Pedro. Só para o Pedro. Só estavam eles dois no barco. Ele olhou para o Pedro e disse: Pedro, vai mais para o fundo. Vai mais para a parte mais funda do lago. E a palavra de Deus fala que o Pedro, que já tinha saído do barco, obedeceu a Jesus e foi mais para o fundo. Eu arrisco dizer que o Pedro não estava entendendo o motivo. Gente, o Pedro era um profissional da área. Você que é profissional da sua área, você sabe que o seu trabalho e a sua profissão é uma extensão de quem você é. Você faz isso durante anos, é uma extensão sua. Não é assim, pastor Fabrício? É uma extensão sua. Aquilo fazia parte do Pedro. Ele tinha tido uma noite de insucessos. E ele olhou para Jesus Cristo depois de uma noite de insucesso. O Pedro estava cansado. Ele estava frustrado. Ele olhou para Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: vai mais para o fundo. Eu fico tentando imaginar o que o Pedro pensou. Porque a Bíblia não diz que ele falou nada. A Bíblia diz que ele obedeceu. E aqui eu quero deixar um parêntese para você. Obedeça à voz do Espírito Santo, mesmo quando você não entendeu o motivo. Você pode não entender o motivo pelo qual você está passando determinadas lutas hoje, mas continua andando de acordo com a palavra de Deus, que lá na frente tem coisa boa para você. Vou falar de novo, você vai botar a mão na sua cabeça e vai dizer: eu recebo, eu tomo posse. Continua obedecendo a voz do Espírito Santo, que lá na frente tem coisa boa para você. A Bíblia diz que o Pedro obedeceu e saiu lá remando, ou sei lá como é que ele estava o barco dele, será a vela, e foi até a parte mais funda. Acho que se apagar essa parte da frente fica melhor a gravura aqui. Por favor, Vitor, obrigado, meu querido. E começou a ir até a parte funda. E a Bíblia diz que lá o Senhor Jesus teve um diálogo com ele. Mas antes de trazer a ênfase do diálogo de Jesus, eu queria trazer algumas informações para você.
Todos nós passamos por luta. Todos nós passamos por adversidade. Todos nós passamos por situações que a gente não entende o que acontece. A gente não entende nem o que está acontecendo direito e nem o motivo pelo qual está acontecendo aquilo. Isso nos deixa angustiado, nos deixa cansado, nos deixa em dúvida, dá uma sensação de fracasso, às vezes dá uma sensação de raiva. Cuidado com as decisões que você toma no momento da angústia, no momento da raiva, no momento do cansaço, no momento da sensação de fracasso. Essas decisões, elas vão direcionar você daí para frente. Quando você lê a palavra de Deus, você percebe que o diabo, ele é altamente astucioso. Por muitas vezes ele ataca um servo de Deus no momento do cansaço, no momento da frustração, no momento da ansiedade. O Pedro estava altamente frustrado, o cara fazia aquilo há anos, e de repente ele não estava tendo sucesso. O Pedro passou uma noite inteira de insucessos. A Bíblia ela é cheia de exemplos de pessoas que tomaram decisões erradas no momento de um desespero, no momento de de uma insatisfação, no momento de uma exaustão. Vou falar para você agora um exemplo. A Bíblia fala que o Abraão teve um filho chamado Isaac. O Isaac casou com a Rebeca e eles tiveram 2 filhos. Vocês lembram o nome do filho do Isaac e da Rebeca? Esaú e Jacó. O Esaú era o mais velho. A Bíblia fala que no ventre da Rebeca eles já brigavam entre si. E veio uma profecia para ela dizendo: tem 2 nações no teu ventre, e a menor nação vai subjugar a maior. Já existia a profecia. A palavra de Deus fala que o Esaú nasceu. A Bíblia diz isso, eu acredito na Bíblia. Quem acredita na Bíblia aqui? A Bíblia diz que o Esaú nasceu e o Jacó nasceu atrás, agarrado no calcanhar dele. Gente, que cena curiosa. Que cena louca, né? Não teve espaço nem para a mãe descansar um pouquinho por parte do segundo menino. Ela foi direto, tinha que ser os 2, que nem um foguete, né? Nem um trem. E os 2 nasceram e existia aquela rivalidade. Por quê? Porque o primogênito, ele recebia uma bênção diferenciada. Quando o pai estava para falecer, ele liberava uma bênção sobre o primogênito assim: que a sua família seja bênção, que os teus filhos sejam bênção à roda da tua mesa, que as tuas plantações sejam frutíferas, que o teu gado, o teu novelo seja abençoado, que a tua casa seja bênção, que o teu povo seja próspero na terra, que os teus descendentes sejam abençoados. E todo mundo queria essa bênção do patriarca, porque naquela época não existia profeta. Era uma outra dispensação, era uma dispensação chamada patriarcal. O patriarca, ele era autoridade. O patriarca da casa fazia até o casamento dentro da família. Ele era autoridade por Deus. Então o patriarca da família, abençoando a família, era como se fosse Deus liberando uma bênção sobre o lar. O Jacó sabia disso. E ainda tinha outra coisa: o filho mais velho ganhava a herança dobrada. A herança do Isaac, era de 100% da herança, 66%, 67% ia para o mais velho, o outro ficava com 33%. O Jacó sabia de tudo isso. E a Bíblia diz que o Jacó sempre queria a bênção da primogenitura. Um determinado dia, o Esaú chegou cansado, chegou exausto, chegou insatisfeito, chegou chateado. E o Jacó tinha feito um prato de sopa, sei lá de quê, de ovo. Caldo de ovo. Lentilha, né? Caldo de ovo é meio maranhense, o Jacó maranhense, né? Caldo de ovo. E a Bíblia diz que o Esaú olhou e disse assim: tô com fome. Tô com fome, quero merendar. Tô com fome. E o Jacó astutamente fez uma proposta. Porque as pessoas falam muito mal do Jacó, mas o Jacó pagou um preço por muitas coisas, você sabia? E outra coisa, ele fez uma proposta para o Esaú. O Esaú se desfez da bênção da primogenitura que estava na mão dele. Ele tratou com descaso a bênção que por direito já era dele. A Bíblia diz que ele falou assim: o que é que me adianta essa bênção? Como é que você fala uma coisa dessa, do que Deus está colocando na sua mão?
O que o Senhor Jesus colocar na tua mão tem que ser bem cuidado. Se o Senhor te deu uma boa família, cuide bem dela. Se o Senhor te deu um bom emprego, cuide bem dele. Se o Senhor está te dando um bom ministério, cuide bem do seu ministério. A Bíblia diz que o Esaú falou e disse assim, não adianta de nada. O Jacó disse, pois eu troco a bênção da primogenitura por essa sopa bem linda aqui, ó. Tudo bem. O Esaú, no momento de chateação, de fraqueza, de exaustão, pegou o que Deus tinha colocado na mão dele e jogou fora. Você quer outro exemplo? A palavra de Deus fala que o Moisés estava descendo do Monte Sinai, com as tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus. Só que ele desceu chateado com o povo, porque o povo, ele tinha deixado, quando ele subiu para o Monte Sinai, ele deixou um líder interino, que era o Arão. E o povo começou a achar que o Moisés estava demorando muito no Monte Sinai. E olhou para o Arão, a gente precisa adorar alguma coisa. E a Bíblia fala que eles pediram a Arão para fazer um bezerro de ouro. Porque o ser humano é assim, nós somos assim. Às vezes eu sou assim. A gente quer ver para crer. Eles não aguentaram esperar o Moisés. E a Bíblia diz que Deus olhou para o Moisés, Moisés, desce depressa que o povo está fazendo bobagem lá embaixo. E o Moisés desceu com as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele olhou aquela situação, um bezerro de ouro construído, todo mundo adorando lá o bezerro de ouro, Moisés ficou furioso. O homem mais manso da terra ficou furioso. Ele pegou as tábuas dos 10 mandamentos e jogou no chão. Está lá no livro de Êxodo. Ele pegou o que Deus fez com o dedo de Deus, porque a palavra fala que a primeira versão dos 10 mandamentos foi escrita com o dedo do Senhor. O Senhor escreveu com o dedo dele e depositou nas mãos de Moisés. Moisés jogou no chão, num momento de exaustão. O que eu falei agora há pouco? Cuidado com o teu momento de cansaço. Cuidado com o teu momento de insatisfação. Cuidado com o teu momento de raiva e de ira. É nessa hora que o inimigo vai querer te atacar. Dificilmente o diabo vai te atacar na hora que você está bem. Na hora que você está bem, está fortalecido no Senhor, ele vai atacar alguém que você ama, mas a você ele não ataca. Mas a Bíblia tem outro exemplo de uma pessoa que venceu o diabo no momento de exaustão. A palavra de Deus fala, como nós falamos agora há pouco, que o Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto. E lá ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, se fortalecendo. E no final dos 40 dias de jejum, o inimigo chegou. O diabo sempre vai chegar no teu momento de dúvida. Ele sempre vai chegar na hora que você está mais cansado. Na hora que você está mais cansada, que você não está vendo saída. É nessa hora que ele chega com a proposta. E ele é tão sagaz, o inimigo ele é tão petulante, que ele chegou para Jesus, o Filho de Deus, para tentar o Filho de Deus com a Bíblia. A Bíblia fala que o diabo olhou para Jesus e citou o Salmo 91. Aos teus anjos dará ordem para te guardar. Agora foi a parte, ele disse assim, se lança do precipício, porque está escrito na palavra do Eterno, que aos teus anjos dará ordem para te guardar. O diabo ele é inteligente. Não pense que o diabo não conhece a Bíblia. Ele é inteligente, ele é astuto, mas ele é derrotado. Vou falar de novo com as 4 pessoas entenderam. O diabo pode ser até inteligente, astuto e atrevido, mas ele é derrotado pelo poder de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça. Diga, o inimigo, fale mais forte, o inimigo não tem autoridade sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Eu determino isso essa noite no nome de quem? Aplaude ao Senhor bem forte. Glória a Deus. A Bíblia diz que o diabo chegou para tentar Jesus no momento de maior cansaço dele. Só que o Senhor Jesus não fez que nem o Esaú, não fez que nem o Moisés, ele fez diferente. Ele repreendeu o diabo com a própria palavra de Deus. O inimigo sabe da palavra de Deus, ele sabe o poder que tem da palavra de Deus num cristão que, como é que eu posso falar? Que se orienta por ela. Quem é cristão que se orienta pela palavra de Deus? A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Jesus Cristo é um exemplo de pessoa cansada, exausta, que não atendeu a voz do inimigo. O Pedro estava cansado, o Pedro estava exausto, mas ele atendeu a voz do Espírito Santo. Ele tinha uma alternativa, não tinha? Ele já estava com as redes lavadas, ele já estava com o barco ancorado, mas ele decidiu obedecer Jesus. A palavra de Deus fala que de manhã o Senhor chegou, subiu no barco do Pedro, pregou para as pessoas, abençoou a multidão, e olhou para o Pedro e disse: Pedro, vai mais profundo. Isso é espetacular. Por quê? Porque existem bênçãos na sua vida que o Senhor só vai liberar depois que você se afastar de determinadas pessoas e sair de determinados ambientes. O Senhor não liberou a bênção sobre o Pedro enquanto o Pedro estava na margem, rodeado por pessoas. Ele chegou para o Pedro e disse: Pedro, vai mais profundo, só nós dois. Você sabe quando você está orando no seu quarto, só você e o Senhor? Sabe quando você está chorando, angustiado por uma situação no teu trabalho, na tua família, nas tuas finanças, uma situação que está travada. A pesca do Pedro estava travada. O Senhor Jesus olha para você e disse: vai mais para o fundo, se afasta um pouquinho, porque eu preciso lidar contigo num tete a tete. Somos só nós dois. Você sabe quando as pessoas vão te deixando, você vai passando por determinadas situações e as pessoas vão te abandonando? Relaxa, isso é plano de Deus. O Senhor quer te afastar da multidão e te levar para um plano mais profundo com Ele. Ah, só 4 pessoas tomaram posse. O Senhor quer te afastar da multidão e te levar para um plano mais profundo com Ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus entrou no barco, vai mais profundo. Mas vai mais profundo. Quando chegou lá, a palavra de Deus fala que o Senhor olhou para o Pedro e disse: Pedro, lança a rede de novo. E ali ele começou a ter um diálogo com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, desmistificar na tua mente na noite de hoje. O Senhor Jesus, Ele não se incomoda se você expor as suas dúvidas, os seus anseios para Ele de maneira nenhuma. Pelo contrário, Ele até incentiva isso. Fala comigo. A Bíblia diz que naquele momento Pedro teve uma dúvida. Ele olhou e disse: Senhor, eu passei a noite toda. Hoje, literalmente, me perdoe o trocadilho, hoje o mar não está para peixe. Ele tinha passado a noite toda tentando pescar. Nós já lavamos as redes, os meus sócios estão ali. Não tem mais o que fazer, Senhor. Eu tenho experiência. Eu sou pescador. Eu trabalho com peixe, tu trabalha com madeira. Jesus Cristo era carpinteiro. Aí chega um carpinteiro entrando no meu barco, mandando jogar a rede de novo. Eu tenho, Senhor. Eu não estou entendendo porque que o Senhor me trouxe para o fundo. Mas Ele tomou uma atitude. Ele disse assim: mas pela tua palavra. Eu vou ouvir só um aleluia solto na igreja. Mas pela tua palavra eu vou lançar essa rede. A palavra de Deus fala no livro de Salmos assim: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Virou até música, uma música antiga, para eu não pecar contra ti. Quando o Senhor Jesus liberar uma palavra para você, guarda essa palavra no teu coração e não deixa multidão nenhuma tirar ela do teu coração. Quando o Senhor Jesus Cristo liberar uma palavra de bênção para você, uma promessa para você, para a tua família, para a tua casa, para as tuas finanças, para os teus negócios, para o teu ministério, não deixa nada roubar essa promessa e essa chama que arde no teu coração, porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que Ele reafirma a promessa dEle mesmo. Ele disse assim: eu não sou homem para mentir. A palavra de Deus tem um texto na Bíblia, nem botei aqui, que é do livro de Timóteo. Paulo conversando com Timóteo. Timóteo era um pastor novo. O Timóteo, ele foi pastor, ele teve uma experiência na igreja de Tessalônica, ele teve uma experiência na igreja de Corinto. Eu não lembro se ele teve na igreja de Éfeso também. A Bíblia diz que ele escreveu 2 cartas para o Timóteo. E em uma das cartas ele começa a descrever algumas características de Jesus. Ele diz: olha, o nosso Deus, Ele gosta de uma relação de mão dupla, como diz o pastor Paulo. Que o Senhor abençoe lá na Bahia agora, no nome de Jesus.
que o nosso Deus, Ele gosta de uma relação de vai e volta. Ele quer te abençoar, mas Ele também tem um compromisso teu. E Ele começou a destrinchar algumas coisas. Só que Ele chega numa hora que Ele fala que a característica de Jesus, ela independe do que eu vou fazer ou não. Ele diz assim: mas se nós formos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. O Deus que você serve, a natureza dele é de fidelidade. Se o Senhor colocou algo no teu coração, obedece à voz do Espírito Santo, mesmo no meio de sentimentos de fracasso, mesmo no meio de sentimentos de ansiedade, de exaustão, obedece a Jesus e segue de acordo com a palavra de Deus, que lá na frente vem coisa boa para você. Falar de novo, vai de acordo com a palavra de Deus, que lá na frente vem coisa boa para você. No nome de Jesus. Mesmo que você não esteja entendendo o porquê que você está indo tão fundo, está tão solitário, o Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está contigo, varão valoroso. O Espírito Santo está contigo, varoa de Deus. Na noite de hoje, escolha obedecer à voz do Senhor. A palavra de Deus fala que o Pedro obedeceu. Quando ele jogou a rede, foi peixe. Foi peixe. E era muito peixe, ele não sabia o que falar. E a Bíblia é específica em dizer que as redes começaram a se rasgar porque era muito peixe. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Vai ser tanta bênção na tua vida quando você começar a obedecer a voz do Senhor, que você não vai ter nem condições de segurar. A Bíblia fala que o Pedro olhou para o barco dos sócios e disse: ei, vem cá vocês também. A gente precisa, tem muita bênção, não vai caber só no meu barco. Eu preciso do barco de vocês. A palavra de Deus fala que veio o Tiago e o João remando. A Bíblia não fala que eles vieram remando, tá? Eu estou dizendo que eles vieram remando. E chegaram perto do barco do Pedro e começaram a jogar peixe para o barco deles. E começaram a jogar peixe para o barco deles. E o barco do Pedro se enchendo. A Bíblia fala que ele quase ia a pique de tanta bênção. Eu arrisco dizer, o meu CPF, isso é uma opinião minha, não está na Bíblia, que se tivesse um terceiro barco, o terceiro enchia também. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, quando te abençoar, Ele vai liberar uma bênção tal, que vai transbordar. A Bíblia fala assim, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em todas as áreas da tua vida. O que quer dizer? A Bíblia diz que o Senhor vai te abençoar tanto, que vai ser uma medida enorme. Você vai recalcar, você vai sacudir, Ele vai continuar te abençoando e vai continuar transbordando para quem te cerca. O Senhor vai te abençoar tanto que vai continuar transbordando para as pessoas que te cercam. A Bíblia diz que o Pedro experimentou o que ficou conhecido como a pesca maravilhosa. Destravou o que estava travado na vida do Pedro. Tem gente aqui de manhã, dessa noite, que está travado. É na vida sentimental. A pessoa quer constituir uma família e não consegue se relacionar com ninguém bom. A pessoa investe em negócio, aí vende Avon, vende Hermes, é o novo a Hermes? Vende tudo. Lá Avon é antiga, hein? A minha tia vendia Avon, vocês lembram de um perfumezinho chamado Charisma? Pretty Blue, gente, eu usei essas coisas, tá? Vende tudo e não destrava. A pessoa está orando pela família há anos e não destrava. Vai ter uma hora que o Senhor Jesus vai entrar no teu barco e vai destravar a tua bênção. A Bíblia diz que destravou a bênção do Pedro. Uau! Só que a bênção de Jesus, ela não é só para você. O que é que nós acabamos de falar? Que a bênção do Senhor, ela transborda. A palavra de Deus fala que o nosso Deus, antes de operar esse milagre, Ele estava fazendo o quê? Vocês lembram? Ele estava pregando para uma multidão na margem. Um monte de crente assistindo uma mensagem. Aí depois Jesus Cristo entra no barco, vai lá para a margem, todo mundo olhando aquela situação. Uau, é muito peixe. O outro barco se junta. Uau, é muito peixe. Meu irmão, a bênção do Senhor, ela é completa. Quando destravar na sua vida, muita gente vai ser abençoada através da sua bênção. E você não vai perder não. Imagina só, o Pedro encheu 2 barcos de peixe. O que ele ia fazer com esses 2 barcos de peixe? Se ele estava atrasado, porque quando Jesus chegou, o Pedro já estava lavando as redes do insucesso dele. Ele estava atrasado. Gente, as pessoas, raciocina comigo, as pessoas, aquele monte de crente assistindo um culto,
Deu coisa para dar fome, é culto de crente. Um monte de gente na margem olhando o milagre, morrendo de fome. Pedro, tá aí o teu milagre. Tá aqui os teus peixes. Tá ali tua freguesia. O Senhor Jesus operou uma bênção completa, porque a gente olha muito pela ótica do Pedro. Imagina a ótica de Jesus, ele tinha que pregar para o povo, ele tinha que converter o Pedro, porque depois disso Jesus Cristo chamou o Pedro e os outros dois, o Tiago e o João, para serem pescadores de homens. Ele tinha que operar o milagre, mas tinha uma multidão que tinha sido alimentada espiritualmente, que precisava ser alimentada fisicamente. O Senhor Jesus Cristo olha todas as situações da tua vida e nenhuma delas vai ficar sem a proteção dEle. Todo mundo. Pedro, tu tem 2 barcos lotados de peixe, né? Tá ali todo mundo com fome, ó. Aproveita. Vai lá. Jesus Cristo é espetacular. Por que eu preguei isso nessa noite para você? Para você entender que o Senhor Jesus tem plenos poderes para destravar tudo que tiver travado na tua vida. Agora eu ouvi uns 6, glória a Deus. O Senhor tem plenos poderes para destravar tudo o que tiver travado na tua vida. Ainda hoje, o Cristo a qual nós servimos, a palavra de Deus fala que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse versículo, ele pode, eu já vou encerrar, eu quero orar com você nessa noite. Esse versículo, ele pode parecer um erro gramatical. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Não é para ser o mesmo ontem pela gramática, para falar foi o mesmo ontem. Mas o Deus que eu sirvo e que você serve, Ele é atemporal. Ele não se limita pelo tempo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. E Ele vai continuar sendo o mesmo Deus eternamente. O mesmo Deus que prosperou Pedro lá atrás é o Deus que pode destravar a tua bênção no dia de hoje, nessa quinta-feira da vitória. Quem recebe, diga: eu recebo, eu tomo posse da bênção de Deus na minha vida, no nome de Jesus. Tenha fé em Jesus. Quantas quintas-feiras você já veio à casa de Deus, colocando a tua necessidade nos pés de Jesus e ainda não destravou? Deixa Jesus Cristo entrar de fato de direito no teu barco, que Ele tem plenos poderes para destravar a tua bênção.